Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós estamos gravando a nossa aula essa semana ainda, no meio assíncrono. Espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência, então, ao nosso conteúdo de Direito 1. Eu vou colocar um fórumzinho só para a gente colocar alguma coisa só para a gente bater um papo lá no AVA sobre o conteúdo de hoje. Toda vez que eu fizer uma aula assíncrona, eu vou colocar um fórumzinho. Ele não é avaliativo, mas pelo menos nos permite uma interação, alguma coisa assim. Eu ainda estou fazendo os ajustes de informática aqui no meu local da minha residência. Eu não estou querendo correr o risco de não conseguir dar o conteúdo da semana no modelo síncrono, tá bom? Então, infelizmente, às vezes a tecnologia nos impossibilita de estarmos online, né? Inclusive, eu até ontem eu adquiri um outro computador, porque esse aqui, na hora de tocar rede Wi-Fi, sistema de internet, andei perdendo algumas coisas, eu não sei bem o que é. Então, eu trouxe um técnico aqui e nós decidimos por formatar esse computador. E ele já tem algum tempinho de uso, então chegou na hora de eu passar ele para frente. E aí, quando eu falo passar para frente, normalmente eu passo para o meu filho. Bom, então vamos lá. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a hermenêutica constitucional, né? Que é um ramo da hermenêutica jurídica. Tá? A hermenêutica vem do deus grego Hermes, é uma das explicações, é um ramo da ciência da filosofia, e a hermenêutica traz técnicas de interpretação de signos. E esses signos podem estar em qualquer área ou qualquer campo do conhecimento humano. Inclusive, eu dei como exemplo de uma aplicação prática em outros ramos da ciência, um eletrocardiograma, por exemplo, né? Quando você faz um eletrocardiograma, está cheio de risquinhos lá, e apenas quem desenvolveu treinamento para interpretar aqueles signos é que consegue extrair as informações contidas ali dentro. Então, esse é um exemplo, né? E aí, quando eu vou para ciências jurídicas, os signos, eles estão dentro, insertados, inseridos, embutidos dentro dos textos normativos, dentro dos textos de lei, né? Que também a gente chama de direito positivo. Então, quando eu falo assim, olha, isso aqui é uma norma, é direito positivo, é porque eu estou lendo um texto legal, tá? Eu estou diante de uma lei, né? Texto normativo, de um texto que revela a expressão do poder legislativo, tá? Então, direito positivo, lei, tá? E aí eu tenho que extrair de dentro da norma do direito positivo o que ela quer, qual é o valor, qual é o efeito que ela quer produzir dentro da sociedade. Aí é que entra a hermenêutica, tá? Ler nas linhas e interpretar nas entrelinhas, né? Essa que é a grande mistério, né? O grande elan do profissional de ciências jurídicas. E aí cada ramo do direito tem as suas próprias técnicas interpretativas, ou seja, tem a sua própria hermenêutica, tá? E o que nos auxilia no sentido de adquirir essas técnicas? Os princípios de direito. Cada ramo do direito ele se caracteriza em ramo por ele ter os seus próprios princípios, que são as regras de interpretação. Então, a forma como eu interpreto, por exemplo, as normas de direito civil é bem diferente da forma como eu interpreto as normas de direito administrativo, que foi um dos exemplos que eu dei ontem, na aula passada, tá?
Então, assim, uma regra geral, um dos princípios gerais do direito civil, você pode fazer tudo o que você quiser, deixar de fazer tudo o que você quiser, a menos que a lei diga que você tem que fazer, tá? Então, você tem uma liberdade muito grande de fazer ou deixar de fazer aquilo que você bem entender. O direito civil é um ramo do direito que cuida dos nossos interesses privados, das nossas relações jurídicas no âmbito privado, desde quando a gente nasce até o dia que a gente morre, tá? Então, tudo. Direito do nascituro, personalidade jurídica, os direitos da personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? É quando você nasce, você imediatamente adquire a capacidade de atrair para si direitos, tá? Então, o primeiro dele é direito à vida, direito à saúde, direito à moradia. Você nasceu, tá lá, bebezinho, uma hora, um segundo de vida, você já atraiu esses direitos para você. Direito de nome, o nome de família, né? Direito de integridade do próprio corpo, né? Então, isso tudo a gente chama de direitos de personalidade. A maioria deles são indisponíveis, ou seja, você não pode convencionar de abrir mão deles, você é obrigado a mantê-los. Outros são relativizados. Então, por exemplo, direito à integridade do corpo, né? Isso é relativo, tá? Por que ele é relativo? Você pode doar um rim, por exemplo, para salvar uma outra vida. Então, aí é permitido você fazer isso. Ah, eu posso doar os 2 rins? Não, aí não, daí você não vive mais. Então, por isso que é meio relativo e tal, mas não é a ideia aqui da nossa disciplina. Nossa disciplina é focar na hermenêutica constitucional. Já no direito administrativo é diferente, tá? Quem está na administração e vai praticar um ato administrativo, ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente autorizar. Ou seja, eu preciso ter uma lei anterior, né? Um ato normativo anterior, que não precisa ser necessariamente uma lei, pode ser uma instrução normativa, pode ser uma portaria, né? Que diga, ó, para fazer esse ato, você tem que observar isso, e você só pode chegar até aqui. Se você extrapolar esse limite normativo, aí você responde pelas consequências de um ato administrativo fora do limite da lei. Ok? Então, só para mostrar a diferença dos princípios. E esses princípios nos auxiliam nas técnicas de interpretação, ou seja, na hermenêutica. Hermenêutica do direito civil é uma, do direito administrativo é outro, do direito constitucional é outro, do direito de processo civil é outro, do direito de processo penal é outro, do direito penal é outro, do direito tributário é outro, e aí vai vários ramos do direito, tá bom? Bom, então, existem basicamente, e essa questão da interpretação, ela está muito ligada à lacuna da lei, tá? E isso é um fenômeno que acontece, sempre aconteceu e sempre acontecerá, que é a famosa lacuna da lei, ou lacuna legal, ou lacuna legis, tá? O que é isso? É um descompasso temporal entre o momento em que a lei foi editada e um problema que apareceu, tá? Para ser solucionado, tá? Quando uma lei é editada, ela é editada para durar para sempre, né? Porque imagina-se que quando você faz uma lei, ela vem para solucionar um problema, um debate que está tendo na sociedade, e a partir do momento que tiveram os debates no processo legislativo e nasceu uma lei, você imagina que aquelas controvérsias serão solucionadas com essa lei e, na linha do tempo, está resolvido o problema. Só que a sociedade vai alterando as suas relações sociais muito rapidamente. Muito disso impactado pelo desenvolvimento da tecnologia, né? E aí o que acontece? Aquela lei que resolvia um problema lá atrás já não tem mais a capacidade de compreender essa nova realidade da sociedade para que ela solucione os novos conflitos que apareceram. Então, isso é o que nós chamamos de lacuna da lei. Ok? E como é que faz-se para resolver um problema a partir do momento que eu estou distante temporalmente, né, no lapso temporal, no tempo, do momento em que a lei foi editada para a realidade atual?
Como que eu faço? Aí aparecem 4 escolas de interpretação que vai auxiliar o Poder Judiciário, né, e o próprio Estado na solução dos conflitos, até que venha uma nova lei para atender essa nova realidade. Tá? Então, isso é muito importante. Né? Nós vamos ver no direito 3, por exemplo, o direito ambiental, né, que é um direito recente. Né? Ele vai acontecer com mais... vai se aperfeiçoar enquanto ciência jurídica de uma forma mais consistente a partir dessa nova Constituição, que ela é de 1988. Mas o debate começa em 1972, então ela é relativamente próximo de nós. No entanto, a realidade de 1972 já era muito diferente, já defasada de 1988, sob o ponto de vista de tudo. Né? E de 1988, que é quando nasce a nossa Constituição, que é o objeto da nossa disciplina, para os dias de hoje, mudou tudo. Mudou tudo. Em 1988, você falar em notebook era uma coisa que não existia. Celular, um telefone que não é fixo, que você pode carregar ele para onde você quiser, estava nascendo. Estava nascendo. E não era um smart, não, era só telefone mesmo. Tá? E hoje os smart, eu posso dizer para vocês, assim, sem dúvida nenhuma, é um computador de bolso. Né? Os telefones hoje, você faz tudo, inclusive fazer uma ligação telefônica. É o que a gente menos usa hoje, né? Mais é no Zap, só redes, ou seja, a realidade digital mudou tanto a nossa sociedade, e quando entrar o 5G, essa coisa vai explodir, né? E o 5G já está chegando. Eu sou meio curioso nessa área, até por conta da minha primeira formação ser engenharia elétrica, eu sempre estou tendo contato com essa parte de tecnologia. A hora que implantar o 5G aqui e entrar uma coisa chamada internet das coisas, vai mudar tudo na nossa vida. Né? Com coisas muito boas e também com coisas ruins. Porque tudo que vem, ela vem com o objetivo de ser bom para a sociedade, mas sempre vai ter alguém, um grupo de pessoas que vai canalizar para o lado mal. Então, a gente tem que usufruir dessas tecnologias, mas também ter os cuidados, tá? E aí vai uma dica para vocês aí, que já são mães ou que daqui a muito pouco tempo vão ser mães, desenvolver o cuidado de acompanhar os seus filhos nas redes sociais e na internet, tá? Não delegue isso para a sua babá, para a sua assistente, isso tem que ser pessoal. Tá? Só vocês sabem a importância do filho. E essa importância, esse cuidado não se delega para ninguém. Tá? Então, isso é dica de quem já é avô. Né? E eu tomo muito cuidado com isso aqui em casa. Pelo menos eu tento, né? Porque às vezes você acha que você está cuidando e, na verdade, você está falhando no cuidado. Deixa eu ver quanto tempo. Tá. Então, vamos lá. Feita essa introdução, vamos aos nossos slides. Tá? Então, tá aqui. Hoje está em tela cheia. A primeira escola que nós temos é a escola da exegese, tá? É a primeira que apareceu, é a mais básica, né? Início de tudo, ela se destina a desenvolver as técnicas de interpretação da lei, apenas e tão somente, tá? Ela vai aparecer quando a academia, né, as universidades, elas sentiam a necessidade de estudar o Código de Napoleão com um formalismo, com um rigor científico, né? Então, essa é a escola da exegese, ela vai aparecer no século XIX. O Código de Napoleão é o Código Civil francês,
né? Que é, como eu disse, cuida das relações do nível privado, desde o nascimento da pessoa até a sua morte. Então, os direitos de personalidade, o direito de família, a questão da emancipação, ou seja, em que momento ele está apto para praticar os atos da vida civil. No Brasil é a partir de 18 anos, né? A partir de 16 até 18 anos, você é relativamente capaz, né? Isso só em termos de data de nascimento. Tem outras coisas que impactam na capacidade civil. Tá? Você pode ter 30 anos, mas não estar autorizado a praticar os atos da vida civil. Tá? A gente pode discutir numa outra hora, a gente pode até, se vocês acharem interessante, a gente abrir um fórum só para a gente discutir essa questão aí, ok? E vai aí na parte de você montar uma empresa, o Código Civil pensa nisso também, tá? Que é a parte comercial, né? A questão do matrimônio, tá? Quem pode casar, quais são os regimes de casamento, na dissolução da sociedade conjugal, né? Como que se dá a dissolução, né? Hoje é o divórcio, antigamente tinha outro instrumento, tá? E aí, como que vai fazer a partilha dos bens daquela sociedade conjugal, né? A questão de alimentos, tudo isso está no direito civil. A questão de contrato, responsabilidade civil, alguém bateu o carro, como é que será indenizada a vítima, tá? Também isso tudo é direito civil. Até o dia que morrer, como que vai ser feito a transferência do patrimônio do decujus, né, do falecido para os seus herdeiros. Quem primeiro identificar quem são os herdeiros, aí existe uma regra da sucessão, primeiro os descendentes, se não tiver descendente, os ascendentes, que são os pais, não tem filho, não tem pai, vê se tem irmão, aí que são os colaterais, né? E aí, beleza, identificou, agora vamos ver como que faz a proporção dessa divisão desses bens. Enfim, então o direito civil cuida de todas as coisas da nossa vida privada, desde o nascimento até pós-morte, né? Até pós-morte, porque depois que morre ainda tem a parte da sucessão, que a gente chama de inventário, tá? Bom, então, essa escola da exegese, ela vem com esse objetivo. Então, ela era bem simples, estudava o Código Civil francês, né, que é chamado de Código Civil Napoleônico, que foi o Napoleão que outorgou essa lei, né, em março de 1804, século XIX. Então, essa escola se destinava se limitava só a interpretar o Código Civil alemão, francês. Beleza? Tranquilo? Ela vai ser a base de todas as outras escolas. Tá? Por quê? Porque ela traz técnicas de interpretação. Ela sai da leitura gramatical romântica, da literatura a nível de cultura, e já entra para uma nova literatura, um novo grau, patamar de literatura, que é a literatura jurídica. Tá? Então, a partir da escola da exegese, virão as demais. Né? Porque a interpretação das leis não se dá da mesma forma como você lê um jornal, uma revista ou um romance. Tá? Bom, aí vem a escola histórico-evolutivo. Por quê? Porque ela já sentiu o problema do hiato, da lacuna da lei. Tá? Quem vai propor isso pela primeira vez, vai propor essa técnica, um filósofo, um justo filósofo chamado Savigny. Tá? E ele diz o seguinte: ao perceber o distanciamento entre a realidade do pensamento do momento do nascimento da lei. A lei foi editada naquela data e existia um pensamento naquela data. Com a realidade da evolução das relações sociais, né? Ou seja, depois da lei, as relações sociais evoluem, vai aparecer lacunas que impedem de se obter soluções aos casos em concreto dessa nova sociedade. Ou seja, a sociedade evoluiu, apareceu um problema para o Poder Judiciário resolver. Nós chamamos isso de caso em concreto. Então, toda vez que fala assim, caso em concreto, é aquele caso que você está analisando naquele momento. Então, eu estou analisando um caso, uma relação conflituosa lá entre uma, duas, três, várias pessoas, esse é o caso em concreto que eu estou analisando.
qual é a lei que vai resolver esse problema? Ó, não tem lei, porque a lei que trata desse assunto ela é muito antiga. Então, eu não tenho uma lei que vai entender, solucionar essa atual realidade, o caso em concreto. Tá? Então, o que o Savigny faz? Ok, então nós vamos buscar a lógica, o pensamento lógico lá do legislador, lá atrás, e estender esse pensamento lógico para hoje, para resolver o problema desse caso em concreto. Tá? Então, essa é a ideia, né, dessa escola. Ou seja, ela vê a evolução ao longo do tempo, mas mantendo a lógica daquela primeira lei, o que ele objetivava, o que ele queria com aquilo ali. Então, eu consigo estender para essa nova realidade posterior ao nascimento da lei lá, né, que eu estou analisando a sua lógica, e a partir daí obter a sua, né, o que deu sentido de justiça, né? Bom, qual é o problema disso, né? Que são os críticos que dizem, olha, vai ter uma parte ali que o juiz vai ter que combinar dois quereres, tá? Duas vontades, a vontade do legislador quando a lei saiu com a nova realidade de hoje. Então, ele vai ter um certo elemento de discricionariedade, uma situação pessoal do juiz ali naquele momento. E ele é judiciário, e não legislativo. Então, essa é a crítica ao modelo do Savigny, Friedrich Carl von Savigny. Tá? É um alemão, nascido em Frankfurt. Aqui no lado está um pouquinho do resumo da bibliografia dele. Deixou um legado bem interessante. Quem for um dia estudar direito, saiba que você vai estudar um pouquinho do Friedrich Carl von Savigny. Deve ser assim, né? O meu alemão é das organizações Tabajara, tá? Bom, vamos lá. Então, o que se critica é o elemento subjetivo, o elemento discricionário, né? Que o juiz, ao usar essa escola, terá. Mas essa técnica foi usada durante muitos anos, tá? Se ela está tendo crítica, não é porque o Savigny falou e já veio a crítica em seguida, né? Então, e não é difícil de ter juízes que, hoje, no dia a dia, que se for analisar um caso ali na hora e se deparar com um hiato de lei, né, que não estou tendo a lei, ele usar essa técnica aqui, que é o chamado da evolução, do direito evolutivo histórico, tá? É possível, sim. Então, não é descartável, por isso que a gente estuda. Tem uma outra escola aqui, tá? Chama Escola da Livre Investigação Científica do Direito. Eu vejo muitos juízes usando isso aqui hoje também. Talvez a grande maioria usa isso. Está com o caso em concreto para resolver, não tem lei, ele entra nessa escola, tá? Ele vai por essa escola. O que ela faz? Ela parte da ideia, vai voltar lá atrás, o que o legislador pensava, tá? Mas não será só ele a única fonte do direito que ele vai usar para a solução do caso. Ok? Então, ele vê o pensamento do legislador no momento em que a lei que ele quer usar como referência para solucionar o caso em concreto que está diante dele, ele vai trazer esse pensamento do legislador, mas ele pode usar outras fontes do direito, tá? Juntos, usos e costumes, o direito comparado, ou seja, o direito de outros estados, ou até mesmo do mesmo estado, mas que no passado usava, tá? E assim sucessivamente. Tá? A gente chama de fontes auxiliares, tá? A essa primeira fonte, que é a própria lei. Tá? Existem fontes primárias e existem fontes secundárias.
né? Isso quando você estuda direito civil, na lei de introdução ao direito civil, que é essa que está aqui embaixo, LICC, eu vou até dar uma destacada aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? É Lei de Introdução ao Código Civil. Tá? Essa lei é uma lei de 1940, eu acho, não lembro bem, é bem antiga, mas ela está em vigor até hoje. Ela diz no Brasil como que uma lei deve ser editada, até a numeração dela, tudo, né? Em que momento ela entra em vigor, em que momento ela perde vigor, né? E como o juiz deve solucionar os casos em concreto que estão diante dele. E lá no artigo 3º, é bem interessante, ele diz o seguinte, esse artigo 3º, ninguém pode alegar que não conhece uma lei para tentar justificar o porquê que ele não cumpriu a lei. Tá? Então, tem gente que fala assim, mas eu não sabia disso, so sorry. Uma vez que uma lei foi publicada, entrou em vigor, ninguém pode alegar que não conhece a lei para não respeitá-la e não cumpri-la. Tá? Isso é muito importante. E aí, nessa lei de introdução, ela é uma lei curtinha, deve ter uns 15, 16, 18 artigos, eu não lembro de cabeça agora. Tá? Mas ela vai dizer, olha, além da lei, o juiz pode usar usos e costumes, que também é uma outra fonte primária, né, da norma, né, das normas da sociedade, e aí as fontes secundárias, a doutrina, que é o que as pessoas que estudam escrevem, né, os livros escritos, chama doutrina, a jurisprudência, que é como os tribunais têm resolvido casos semelhantes, né, e o direito comparado, tá, entre outros. Ok? Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, nessa escola da livre investigação científica do direito, o juiz, né, vai ter essa liberdade de buscar elementos auxiliares, né, para que ele consiga achar a melhor solução para aquele caso em concreto. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu espero que vocês guardem e nunca se esqueçam, tá? Nunca se esqueçam. Quando existe um processo no Poder Judiciário, existem dois interesses que caminham juntos. Um interesse imediato e um interesse mediato. Imediato é logo depois. Tá? E, às vezes, o juiz vai julgar, às vezes, muitas vezes, o juiz vai julgar com base no interesse imediato. Presta bem atenção nisso que eu estou te falando. Tá? Qual é o interesse imediato? É o interesse das partes que estão envolvidas, autor e réu. Eles têm interesse de resolver uma quesila, uma demanda, um problema, que é o caso concreto. Mas o juiz, na hora que ele vai decidir pensando também no interesse imediato. Qual é o interesse imediato? De toda a sociedade. Então, o interesse imediato é o interesse da sociedade. Então, na hora que ele decide uma causa, ele não decide só pensando naquelas duas pessoas que estão ali discutindo, né, questões jurídicas perante ele. Ele decide pensando quais são os reflexos que aquela decisão dele vai causar na sociedade. Tá? Então, nunca se esqueçam disso. E, às vezes, o juiz, você tem certeza que você vai ganhar a ação, você perde. Ele vai fundamentar e vai dizer, não, não. Se eu decidir assim, vai gerar um monte de problema na sociedade, então eu não vou decidir assim, vou decidir assado. Tá? Isso a gente vê muito, mas muito. Por isso que é importante você ter um professor que esteja no mercado, seja de qualquer área. Na medicina, é um cara que está lá no hospital. Na engenharia, um cara que também tem experiência de obra. Porque ele traz o dia a dia. Ele fala, isso aqui está no livro. Nem sempre o que está no livro acontece na realidade. Tá? Então, serve para tudo. Beleza? Vamos para frente. Esses barulhinhos que fazem são sons que eu coloquei lá, porque eu dava aula. Esse curso eu ministrei no curso de formação de soldados e eram 4 horas direto, e era bem cedo, e às vezes
alguns daqueles alunos lá estavam com sono, que tinham tirado serviço durante a madrugada toda, então eu fazia esses barulhos para manter eles mais despertos, tá? Bom, então essa escola, que é da livre investigação científica do direito, ele vai trabalhar com um binômio, que é a gramática e a lógica, tá? Então, esse binômio é o que o Savini vai falar, né? Que é o Cássio Legis e o Ratio Legis. O Cássio Legis vem de ocasião, ou seja, qual era o momento da sociedade no momento em que a lei foi editada, né? Os valores, o que tinha lá, as circunstâncias sociais, as circunstâncias econômicas e morais em que a sociedade vivia. Tá? Esse é um dos elementos que o julgador vai levar em consideração. E o outro era o ratio legis. Qual era o objetivo a ser atingido quando a lei foi editada e qual é o objetivo que eu quero atingir hoje, tá? Então, e aí eu vou ter um processo que a gente chama de ontológico, ou seja, ver se eu consigo trazer a realidade do passado para dentro do futuro, né, respeitando as suas peculiaridades. Se eu conseguir trazer, então eu consigo utilizar essa norma como referência para fundamentar a minha decisão, tá? Bom, e fora isso, ele pode usar analogia. Ó, eu tenho uma lei semelhante. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que acontecia muito. Logo quando começou a ter os e-commerces, as pessoas comprarem pela internet, isso estou falando anos 90, começo dos ano 2000, tá? Não existia uma lei que falava sobre isso, tá? No caso de como que você regula essa relação comercial, ou essa relação de consumo. Desde como que oferece a oferta, condições de pagamento, você comprando, como que fica a questão do frete, se a mercadoria chegar variada, como que você faz para devolver. E não existia nada sobre isso. Mas existia uma lei da década de 80 que regulava um serviço dos Correios, chamado reembolso postal. Até hoje existe esse serviço nos Correios. Então, você entra em qualquer agência do Correio e fala, me dá a relação de reembolso postal. É um livro assim, desse tamanho, com várias ofertas de várias empresas do Brasil inteiro. Tá? Então, você olha, ó, tem essa blusa aqui que custa R$ 20. Tá? A foto lá. Aí diz, ó, essa blusa vai custar R$ 20, com mais o negócio dos Correios, R$ 27. Você chega ali no correio e fala, eu quero comprar essa blusa aqui por reembolso postal. Você deposita, paga ali na hora no guichê do correio, e aí o carteiro do correio na cidade onde está a empresa que está vendendo essa loja vai lá, retira a mercadoria e manda para você. E você recebe na sua casa. Tá? E aí o correio faz o pagamento lá, porque tem um convênio, um contrato firmado entre a empresa para divulgar o seu produto no reembolso postal. Tá? Então, você vê que é uma lei que é muito parecida com o que acontece hoje, quem compra pela internet. Né? E que esse modelo se acentuou com a pandemia. Quando as lojas fecharam, elas tiveram que ir para o mundo digital para continuar vendendo. Tá? Então, naquele momento que não existia uma legislação específica para cuidar da compra pela internet, você poderia adotar essa outra lei, que era análoga, para aplicar a solução daquela lei lá para resolver essa. Tá? Isso é o que a gente chama de analogia. Ah, não tem nenhuma lei análoga. Costumes. Ah, não tem. Os costumes aqui não falam muito sobre isso. Não tem nada nos costumes, nos usos aqui locais que resolve isso. Princípios gerais de direito. Tá? Aí isso vai na jurisprudência, vai na doutrina, né? Mas o juiz vai ter que decidir. Ele não tem opção de não decidir. Bom, também vem crítica nesse modelo. Por quê? Porque vai ter um elemento discricionário do juiz. Ele vai ter que colocar o pensamento dele num dado momento, que vai fazer, às vezes, do legislador. Né? Então, essa é a crítica. Tá?
Aqui, ó, Geni, François Geni, que é o que traz isso aqui, tá? Quem vai fazer a principal crítica é o Norberto Bobbio. Aí ele fala que a natureza das coisas é uma noção que nasce, portanto, da exigência de garantir a objetividade da regra jurídica. O que é a objetividade da regra jurídica? Tirar qualquer subjetividade, qualquer elemento pessoal na interpretação da regra, né? Seja de quem vai aplicar. No caso, eu botei o Poder Judiciário. Tá? O problema é saber se existe efetivamente essa relação entre a natureza de fato e a regra. O sofismo da doutrina da natureza das coisas, como o justnaturalismo, é pretender extrair um juízo de valor de um juízo de fato, né? O Bobbio sempre criticou isso. O Bobbio, o Norbert Bobbio, ele foi sempre um defensor do justpositivismo, ou seja, interprete a lei e não venha com justnaturalismo, né? Que é o elemento subjetivo, tá? E existem grandes debates com relação a isso, mas só para a gente estuda para a gente saber, tá? Que isso realmente você pode se debater com uma pessoa que seja mais positivista, ou seja, fique mais presa na lei, e outro seja mais naturalista, que seja venha mais com o senso de justiça, que às vezes nem aplica a lei. E esse fez bastante barulho. E pode ser que até mesmo um magistrado, né, um juiz, que ele seja mais justo positivista, pode ter um momento em que ele fala, não, aqui eu vou aplicar, eu vou ser, nesse ponto aqui, eu vou ser justo naturalista. Embora a lei seja rígida aqui, mas eu vou dar uma flexibilizada para ver a melhor solução para esse caso em concreto. Tá? Pode acontecer isso também, né? Isso não é ruim. Tá? Bom, Escola do Direito Livre. Quem vai trazer essa ideia já no século passado, século XX, é esse cara aqui, Herman Kantarovich. Tá? Né? Ele fala assim, olha, talvez a realidade dele com relação a essa questão da, da lacuna da lei devia ser um pouco mais difícil lá na Alemanha, né? Ele é alemão. Teve um momento aqui, século XIX, século XX, que o pensamento jurídico do Ocidente era França e Alemanha, tá, gente? Vocês estão vendo que a gente está vendo muito debate nesse sentido. Alguma coisa lá da Inglaterra, mas o grande debate era França e Alemanha ali. Tá? E isso ajudou a chegar o direito ocidental onde ele chegou. Tá? Que vai refletir na nossa realidade hoje. Ok? Então, o Kantarovich falou, olha, mesmo a turma da livre investigação científica do direito, ela é muito positivista, ela é muito do texto legal. E a ideia aqui é buscar o direito justo, e aí ele vai para a linha do justnaturalismo. Tá? Então, quem é da linha justnaturalista, ele tem o seguinte argumento, tá? Que é básico, você vai achar em todos os autores que falam do justnaturalismo. Antes do Estado nascer, vem a nação. Nós estudamos isso na teoria geral do Estado. O que é a nação? É um território que está sendo preenchido por um grupo de pessoas, por elemento povo. Então, antes do Estado, vem o povo. O Estado vem para criar as regras, as leis de como esse povo vai se organizar e vai ter as suas relações sociais. Mas o elemento povo é anterior. Então, eu tenho que buscar o senso de justiça sempre com buscas a satisfazer os interesses do elemento povo e não o interesse do Estado, que é a lei em si. Tá? E aí vem, os outros falam assim, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, né? As regras da sociedade ocidental são baseadas na estrutura judaico-cristã, então, antes de tudo isso, ele é filho, ele tem um portador da divindade, então o Estado tem que respeitar isso. E, logo, o Estado tem que objetivar sempre a justiça e não a lei. Tá? Então, essa é a ideia do justnaturalismo. Tá?
Então, é isso que é essa escola do direito livre, ou seja, o direito não fica mais preso na lei, e sim no senso de justiça, né? Agora, em razão disso, a discricionariedade do juiz ela é ilimitada. Que ele entender que é justo, ele vai aplicar. E, às vezes, rasga a lei. Tá? E nem sempre o que ele diz que está sendo justo é interessante. Ele pode estar vinculado a uma ideologia, um pensamento político que não seja nacional, no sentido de nação, nacional, nação, e sim com interesse de uma outra nacionalidade. E aí o argumento, o papel aceita tudo. Tá? Então, os críticos desse pensamento, né, do Kantorowicz, do Hermann Kantorowicz, é exatamente no excesso de discricionariedade que você delega ao juiz. Tá? Teve uma época aí que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul usava muito essa linha. Tá? Então, é o que ele está dizendo, né? Concede uma larga margem de subjetividade e de criatividade ao Poder Judiciário. Tá? Bom, essa lei, essa escola, ela recebe muita crítica, mas ela existe e não é difícil você encontrar alguém que defenda isso. E tem uma escola aqui, gente, deixa eu adiantar esse slide aqui, tá? Tá. Então, era isso que eu queria falar, tá? Os críticos combatem essa escola sob os argumentos que o método suprime a segurança jurídica contida na lei, ou porque fica à mercê instável muito da personalidade do juiz, que está muda, mas é muito da personalidade do juiz, ou ainda na própria definição da lei. Eu vou corrigir isso aqui, senão depois lá na frente. Para corrigir aqui. Bom, senão depois passa isso aí. Quando você abre muito para que o juiz, né, o judiciário, aplique só o subconceito da justiça abrindo mão da lei, você acaba com a segurança jurídica. E quando você acaba com a segurança jurídica, a primeira coisa que reage é a economia. Tá? Esse, inclusive, é um dos problemas históricos do Brasil. Tá? Você tem uma realidade jurídica, essa realidade jurídica é atraente para investidores, né? Os investidores vêm para o Brasil, vão colocar bilhões de dólares para montar uma fábrica, passou 5 anos, vão lá e mudam a lei e não estão nem aí para aquilo que valia lá atrás. Isso aí, o que acontece? Esse atrapalha o comércio exterior do Brasil. Lembra quando nós vimos lá atrás geopolítica, o primeiro elemento de defesa é o comércio exterior? Defesa, eu estou falando de defesa dos interesses da soberania. Tá? Então, primeira coisa que você cuida, que é a base vital de um Estado, é o seu comércio exterior. Por quê? De novo, para dar sentido para vocês. Porque nenhum Estado, nenhuma nação consegue produzir todos os bens de que seu povo precisa. Então, você vai ter que comprar bens e de outros estados. E aí o comércio exterior passa a ser fundamental. Na história da humanidade, sempre foi assim. Que são as trocas, né? O escambo, entendeu? Você negligenciar isso daí, não pensar nisso daí, você está negligenciando o futuro do seu estado, da sua nação. Tá? Então, quando você fala em segurança jurídica, de novo, é questão imediata, o interesse da sociedade. Né? Quando a sociedade deixa de entender a importância da segurança jurídica, ela corre o risco muito forte
de ter uma instabilidade econômica em razão da falta de credibilidade jurídica nas suas relações de comércio exterior, e toda a sociedade padece. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. O Brasil não produz toda a gasolina que ele consome. Embora tenha uma reserva de petróleo fantástico, talvez a maior do mundo, o Brasil tenha, o brasileiro não sabe disso. Mas o petróleo do Brasil ele é mais focado para plástico e não para combustível. Então, o Brasil importa gasolina para colocar nos seus carros. Você já imaginou se a gente não conseguir importar a gasolina? Quem tem moto aí? Então, a gente tem que pensar no macro, sair da bolha, sair da caixinha, pensar fora da caixinha. Porque nós estamos dentro desse barco aqui, esse barco não pode afundar. Tá? Vamos lá. Passamos a parte da hermenêutica. Vamos entrar agora no direito constitucional geral. Logo, logo nós entrar na nossa Constituição. Tá? Nós já estamos com, deixa eu ver quantos minutos, faltam 14 minutos. Bom, primeiro, conceito de Constituição. Eu posso adotar vários ramos do conhecimento humano para pegar o sentido, digamos assim, etimológico de Constituição. Tá? No nosso caso, vai ser para as ciências jurídicas, né? E aí para o direito constitucional. Tá? Então, Constituição é a lei fundamental do Estado. Quando eu falo fundamental, eu lembro de fundamento, de alicerce. Então, Constituição é a lei no qual o Estado está alicerçado, está instalado, ele foi erguido, ele foi construído em cima dessa pedra angular chamada Constituição. Tá? E aí, qual é a ideia dessa lei? Se eu estou dizendo que o Estado ele é fundamentado, está edificado nessa pedra, essa pedra é o quê? Ela vai ter a forma do Estado, tá? Ela vai dizer a forma do seu governo, ela vai dizer como que as pessoas podem adquirir e exercer um poder de Estado, poder de presidente, de membro do Legislativo Federal, do Judiciário Federal, como que os seus órgãos são criados, os limites de atuação de seus componentes. Olha, o presidente pode ir até aqui, os membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores podem ir até aqui, os membros da Suprema Corte podem ir até aqui, ou seja, a Constituição limita a atuação dos seus componentes. O Ministério Público vai fazer isso e pode chegar só até aqui, tem um sistema de pesos e contrapesos para que um poder não tente subjugar o outro, tá? E vai vir com uma outra coisa que é fundamental, que essa é do direito constitucional moderno, que no anterior não tinha, que são os direitos fundamentais do homem e suas respectivas garantias, tá? Essa inovação no direito constitucional ela vai aparecer pela primeira vez no direito moderno, na Revolução, na Guerra das 13 Colônias, tá? Ali inspirou o mundo inteiro, inclusive a nossa atual Constituição, tá? Onde as 13 colônias britânicas se unem para enfrentar o Império inglês e obter a sua independência, não sendo mais colônia e passando a ser estados. Ali é a origem dos Estados Unidos da América. Então, a Guerra das 13 Colônias é o processo de independência dos Estados Unidos da América, ok? E logo depois disso, né, Benjamin Franklin, junto com as pessoas ali das 13 colônias eruditas, né, cultos, eles vão criar a Constituição americana que está vigindo até hoje, e nela eles vão colocar, pela primeira vez, vai surgir os direitos fundamentais do homem, de tal forma que o Estado americano não pode atingir esses direitos fundamentais. E aí tem a emenda, a segunda emenda, né, que diz que o americano tem o direito a possuir armas.
para defender a sua propriedade privada, para defender a sua família, tá? Por mais que queiram associar armas com segurança pública, não vão conseguir, pelo menos até hoje, eles não conseguiram mexer nessa segunda emenda. Os motivos a gente já estudou lá atrás, em Teoria Geral do Estado, em Geopolítica. Ok? Porque não tem nada a ver associar a população civil de bem armada com segurança pública. Não adianta você desarmar a sociedade civil de bem e deixar a bandidagem lotada de arma, né, e financiando muita campanha política por aí. Tá? Não sei se isso acontece no Brasil, mas parece que tem alguns países aí que partidos políticos são unidos com grupos de narcotráfico, de tráfico de arma, né? E há uma promiscuidade entre eles, enfim. E aí não é interessante que a população esteja armada para reagir a isso aí. Tá? Bom, esse aqui é o professor José Afonso da Silva, esse é o autor do livro básico que a gente usa. Tá? Aqui está um breve resumo da sua carreira acadêmica. O livro dele é muito utilizado em concurso, tá? Principalmente o concurso da SESC, lá da UNB. Se tiver direito constitucional, pode comprar o livrinho dele e ler. Livrinho não, um livraço. Muito bom, tá? É vivo ainda. Bom, as concepções sobre as constituições, tá? Porque essas concepções vão nos ajudar até na questão da hermenêutica, como que eu vou ler a Constituição, tá? Existe um sentido sociológico. Quem é que vai trazer esse sentido sociológico? É o Ferdinand Lassalle, tá? Ele diz o seguinte: olha, você pode ter uma Constituição no papel, mas ela não é o que vai valer. O que vai valer são as vontades políticas sociais dos grupos que comandam a sociedade. Então, esses grupos, que é chamado de grupo dirigente, a classe dirigente da sociedade, é que vai interpretar a Constituição ao seu modo, dando um sentido sociológico. Tá? Então, ele fala, é a soma de fatores reais de poder que regem esse país naquele momento. Tá? Parece-me que o Brasil tem vivido, nos últimos 5, 6 anos, o sentido sociológico da concepção do direito constitucional. Tá? Quando a gente vê as decisões do Suprema Corte, que é o órgão responsável por interpretar a Constituição e aplicá-la na sociedade, se você olhar como que vinha a Constituição pensando até 10 anos atrás, mais ou menos, até 10 anos atrás, e como que ela passa a interpretar a Constituição de lá para cá, você vê, e notadamente nos últimos 3, 4 anos, você vê que o sentido sociológico falou mais alto, vem falando. Tá? Quem tem um mínimo de honestidade intelectual e científica percebe que o Supremo Tribunal, a Suprema Corte do Brasil, vem decidindo dessa forma nos últimos anos, mudando a interpretação de lei, indo para uma linha mais, eles chamam de progressista, mais socialista, comunista, que seja, né? Se apartando da lei, indo mais para os costumes daquilo que eles entendem, daquele pensamento ideológico que eles têm. Eu não estou dizendo que eles são errados, eu estou fazendo uma análise de como que eles estão decidindo. É bem diferente dar uma opinião crítica, se você é a favor ou contra. Eu estou dizendo como eles estão fazendo, como eles estão atuando. E aí você forma a sua opinião crítica como alguém que está no curso superior, que se imagina que tenha capacidade de desenvolver senso crítico sobre tudo. Essa é uma das funções de você ter um curso de bacharelado. A pessoa tem que pensar criticamente. Tá? Então, esse é o sentido sociológico. Ok?
Então, hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa Constituição ela tem sido interpretada pela Suprema Corte nessa concepção, tá? Onde um detalhe processual casuístico é mais importante do que se verificar um crime ou eventuais crimes, para inocentar alguém e esse alguém dizer para todo mundo, ó, inocentar não, desculpe-me, eu cometi um erro, não inocentou, apenas anulou atos e dizendo agora continua a investigação, mas não mais no Paraná e sim no Distrito Federal. Não houve nada dizendo que, ó, não houve cometimento de crime. Só que quem investigou não deveria ter investigado, né? De novo, quem é especialista em direito constitucional e que tem um mínimo de ética, né, não concorda com isso. Inclusive, houve uma reação muito forte no final da semana passada de muitos juristas especialistas em direito constitucional contra as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal desses últimos anos. Houve uma reação fortíssima. A mídia não mostrou, mas nós somos do meio, a gente sabe que está acontecendo isso, tá? Então, parece-me que até no meio jurídico a Suprema Corte está ficando isolada, porque ela deu essa concepção sociológica de como interpretar a Constituição. Ok? Sentido político, tá? Quem vai trazer esse sentido político é um alemão chamado Carl Schmitt, tá? Ele diz o seguinte, olha, quem interpreta a Constituição e aplica é o grupo político, e não o grupo social, o grupo político. Às vezes os dois estão juntos, tá? Né? Por quê? Porque é ele que vai aplicar ali, está no dia a dia, né? E nesse, quando ele fala decisão política fundamental, que é o que o Carl Schmitt fala lá, decisão concreta de conjunto sobre o modo e forma de existência da unidade política, ele diz o seguinte, olha, quem é que vai saber interpretar a Constituição é o poder executivo. Porque é ele que está ali, ele que está aplicando as políticas internas, está fazendo defesa de soberania. Então, da forma como ele interpretar, é o sentido que a Constituição deve ser concebida. Ok? Então, ele era um professor de direito lá em Berlim, né? E muito respeitado. E diz, ó, não, quem sabe interpretar e aplicar é a classe política. E esse tipo de pensamento do Carl Schmitt, que é o sentido político, ele valida todas as decisões do Estado, inclusive do poder executivo, inclusive de poderes totalitários. Esse é o risco. Tá? Lembrando, Carl Schmitt, ele era muito próximo a Hitler. Então, quando ele faz toda essa justificativa para validar todas as decisões que Hitler estava tomando antes da Segunda Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, ele validou com seu discurso todas as ações que o Hitler tomou e que deu no que deu, que a história conta aí. Desculpe, pessoal. Eu dei uma engasgada aqui, cara. Tá? Nós estamos terminando. Falta um minuto, um pouquinho para dar uma hora. Em contraposição ao Carl Schmitt, tinha um professor, colega dele da mesma universidade, chamado Hans Kelsen, tá? Que ele dizia, falar, não. Quem vai conceber a Constituição será o poder judiciário, será a magistratura. Tá? Por quê? Porque só ele sabe interpretar a lei. Então, o Hans Kelsen, ele contrapunha Carl Schmitt no sentido, peraí, cara, eu não posso validar o que o Estado está fazendo, o Poder Executivo está fazendo. Não, isso aí não tá correto. Nós estamos caminhando para uma guerra, como de fato aconteceu. Não, quem tem que interpretar e aí até limitar a ação do Estado é o Poder Judiciário. Tá? Então, ele vai dar um sentido jurídico. Com um detalhe, Hans Kelsen, embora alemão, professor lá da mesma faculdade, do Carl Schmitt, ele era judeu. Então, ele estava preocupado com
a escalada do discurso, o perigo do discurso do Hitler naqueles dias contra os judeus que moravam na Alemanha naqueles momentos. Eu estou falando isso aí, gente, final dos anos 30. Ainda não existia o Estado de Israel que a gente conhece hoje. Estava na diáspora que durou mais de 2.000 anos. Ou 2.000 anos, né? O que é a diáspora? É quando os judeus foram expulsos de Israel, a última expulsão deles. Foram 2.000 anos que eles ficaram fora. Em 1948, salvo engano, pós-Segunda Guerra Mundial, é que, numa reunião da ONU, foi reconhecido o Estado de Israel e aí eles voltaram. Tá? Então, o Hans Kelsen estava tentando proteger os judeus que moravam na Europa, e não só os judeus, que poderia ser outros povos, tá? Com essa concepção jurídica da Constituição, tá? Bom, hoje nós adiantamos bem no nosso conteúdo. A aula que vem a gente continua aí da onde parou, né? Então, percebam, as escolas de interpretação para superar a questão da lacuna hermenêutica, e aí as concepções da Constituição que vai influenciar na como a pessoa vai interpretar. É o sentido sociológico, o sentido político e o sentido jurídico. Sociológico, as classes dirigentes sociais vão influenciar todos os poderes e vão comandar, tá? Isso aí pode ser mídia, setores da economia, setores da cultura, setores da classe política, setores dos poderes constituídos, se juntam num pensamento, dominam toda a forma de interpretar e aplicar a Constituição. Então, esse é o sentido sociológico. Sentido político, quem manda é a classe política, né? E notadamente o judiciário. O problema é que daí isso aí valida estados totalitários, né? Você vê o que aconteceu na Venezuela. Teve um dado momento em que toda a Suprema Corte, todo o Poder Judiciário foi suprimido e foram colocadas pessoas alinhadas ao regime. Tá? Então, esse é o sentido político. Então, qualquer coisa que você faz lá, você sabe que o juiz vai julgar de acordo com o interesse do regime, as leis serão feitas de acordo com o interesse do regime. Tá? Isso aconteceu em Cuba, aconteceu nos regimes totalitários religiosos, é sempre esse processo. Tá? Não vou me até a falar só de uma linha de pensamento, mas acontece em outras situações. Então, regime totalitário, tá? Em que um grupo impõe à força a sua forma de pensar e como que ele concebe a sociedade tem que ser daquele jeito, ok? Tá? E aí tem o sentido jurídico, que é algo joga para o judiciário, imaginando que o judiciário vai estar mais sensível às tradições, aos usos, costumes, analogia, e como um grande defensor das tradições da sociedade, ok? Também tem os seus problemas, que se houver o aparelhamento do judiciário com um determinado pensamento, ou um alinhamento com outro pensamento, há distorção. Então, resumo, onde tem homem, você tem que estar homem, ser humano, você tem que estar dirigente, você tem que estar sempre observando, atento, né, como um sentinela, porque rapidinho as coisas mudam e o que era calmaria vira uma tempestade, com ondas altíssimas, tá bom? Bom, gente, já deu mais de 1 hora de aula, então vamos economizar dados de vocês, fiquem com Deus. Eu não sei se semana que vem consigo também ainda dar uma aula síncrona, porque eu ainda estou ajustando essa questão da tecnologia aqui em casa. Como eu disse para vocês, eu comprei um outro computador, comprei direto da Dell, eles pedem aí até 14 dias úteis, então até 15 dias úteis, são 3 semanas, e aí chega o computador, eu tenho que fazer todas as configurações, mas assim, logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar com aulas síncronas, tá? Fiquem com Deus, cuidem-se, vacinem-se, né?
Se Deus quiser, até setembro, outubro, nós vamos estar com todo mundo imunizado, e com a imunidade adquirida. Semana passada eu tive um resfriado forte, não fiquei nada bem. Na quinta-feira, eu preocupado, minha filha falou, não, pai, vamos testar. Eu testei, aí eu fiz aquela sorologia quantitativa, graças a Deus, não era Covid, e a melhor notícia, eu adquiri imunidade, tanto eu quanto a esposa. Então, essa foi a parte boa. Então, a vacina virá somente para reforçar. Eu não contraio mais o bichinho e nem transmito, né? Então, fique com Deus, até a próxima.